Nós vamos ter uma aula hoje sobre família e criação de Deus. O texto base está em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o 31. E diz assim o texto bíblico: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dêem semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, nós somos gratos pela nossa família, sabendo que ela é criação do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor, desde o início, criou o homem e mulher para serem um e formarem uma família e serem homens e mulheres que adoram o Senhor, que esse é o fim principal do homem. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos reforçar o que está no versículo 27, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O alvo dessa lição é estudar e perceber e ter condições de ver que a família é uma instituição divina e que o homem e a mulher são seres que se completam, além de perceber quais características de um relacionamento de acordo com a palavra de Deus. Eu vou falar algo que talvez eu repita muitas outras vezes, mas por mais que as mãos sejam parecidas, elas não são iguais. Elas não são iguais. Mas se nós como homem e como mulher, nós temos coisas muito parecidas, muito comuns, mas nós não somos iguais. E quando há um namoro, nós achamos essas diferenças muito interessantes. Mas quando casamos, essas diferenças geram atritos. Nós começamos a nos atritar porque essas diferenças começam a nos incomodar. O grande desafio da nossa sala é realmente perceber que Deus nos criou diferentes. Ele olhou para nós e viu que não era bom que estivéssemos sós e nós entrássemos no processo de sermos uma só carne. Há um encaixe perfeito nas nossas diferenças. E nós, na nossa sala, nós vamos trabalhar princípios bíblicos para ajudar a cada casal a ter uma vida de uma só carne. Esse é o desafio, é de nos tornarmos uma só carne. É poder perceber que há um propósito para o qual Deus nos criou. No final desse período, dessa lição, nós vamos ser capazes de considerar que a família faz parte do propósito de Deus para a humanidade. Nós vamos perceber que a diferença que há entre homem e mulher não deve ser empecilhos para um bom relacionamento conjugal, como eu já falei, porque realmente nós temos essas diferenças e que gera algumas crises, né? Porque um é organizado e o outro não tanto, um é econômico e o outro não tanto, né? Essas diferenças Deus criou com uma razão, com um propósito.
e vai gerar um desafio santo de Deus para nós reconhecer as qualidades do cônjuge. Tenha certeza que mais e mais vezes nós olhamos para o casamento e há uma fala, eu não esqueço nunca, quando um amigo meu foi casar, no dia do casamento, um outro amigo, mas aí amigo dele, só conhecido meu, falou e disse assim: hoje finda o dia de alegria, de felicidade para você. Ele queria dizer que a felicidade daquele rapaz acabava naquele dia, pois a partir dali ele seria casado. E eu falei assim, não. Ele vai ser feliz a partir de agora, porque agora ele vai ser inteiro, ele vai ser completo. Eu sei que muitas pessoas falam que você já tem que ser completo para poder casar, que você já tem que ser feliz para poder casar. Eu sei disso, eu sei que algumas pessoas falam disso, mas quando o texto bíblico nos diz que quando Deus olha para Adão e vê em Adão que não era bom ele estar só e traz para ele uma auxiliadora, então esse é o propósito de Deus, de se tornar um só, de um completar o outro, ok? Mas nós olhamos para o nosso dia a dia e percebemos dificuldades de nos relacionar. De acordo com o IBGE de 2011, ele nos traz que naquele ano os divórcios aumentaram 45,6%. Mais de 351 casamentos chegaram ao fim. O aumento do número de divórcios significa que mais gente está disponível para casar outra vez. O chamado recasamento vai mudando o perfil da família brasileira. Entendam bem isso. Toda vez que há um divórcio, há uma ruptura, tá? Abre-se a possibilidade dessas pessoas casarem outra vez. E existe um grande perigo porque a gente sempre acha que o problema é o outro. Toda vez que você olha para uma situação, você sempre acha que o problema é o outro. Mas existe um perigo de talvez o problema ser você, ser eu, dentro da nossa casa. E essa pessoa quando ela rompe o casamento, ela vai em busca de formar uma nova família. Mas se ela não entendeu que talvez há algo que precisa ser corrigido na sua vida, ela vai gerar isso para uma nova família. E isso vai mudando o perfil da família brasileira, onde pessoas trazem filhos de outros casamentos e tentam formar novas famílias. Isso é que tem sido a marca, a composição das novas famílias brasileiras. O reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil tem ocorrido desde 2011. As uniões do mesmo sexo agora utilizam das disposições de diversos princípios constitucionais e da ausência de legislação proibitiva no Brasil. Então, há um novo formato que realmente é colocado dentro da legislação brasileira de uma nova formação de família. E isso traz consequência da forma do cristianismo encarar toda essa situação. Casar de papel passado já não é mais a única opção. Isso já faz tempo. Onde as pessoas decidem morar juntas. E algo me preocupa. Talvez você diga mas Isaac e Rebeca não casaram de papel passado. Mas havia um compromisso. E essa é uma das razões que me traz ansiedade e preocupação. Qual é a razão por que as pessoas decidem apenas morar juntas? E talvez, dentro de suas mentes, a pessoa, mesmo as que se casam de papel passado e que vão à igreja para realizar uma cerimônia religiosa,
elas já entram no casamento com um pé atrás. Entram no casamento já na perspectiva de poder sair. Então, me assusta um pouco a razão que motiva duas pessoas morarem juntas, que talvez seja assim, é mais fácil separar. Isso é preocupante. Quem está casado há muito tempo sabe que casamento é para os fortes, é para aqueles que perseveram. Abrir mão do casamento é muito fácil, principalmente agora, na legislação brasileira, que é só você ir no cartório e no mesmo dia você já resolve essa situação, se for algo consensual. Então nós precisamos ter princípios bíblicos para vermos a família como um projeto divino. Nós precisamos realmente ver que é plano de Deus. A única solução para um casamento firme é ver em Deus uma testemunha da aliança que foi feita entre o marido e a esposa, com uma promessa que só a morte separará. Quero avançar um pouco. O livro de Gênesis é conhecido como o livro dos começos. O começo da criação, o começo do pecado, o começo da diversidade de idiomas. Mas, sobretudo, é o livro que nos mostra o começo da família. É nesse livro que aprendemos como Deus quer que a família viva. Precisamos estudar e entender a vontade de Deus para enfrentarmos os ataques que a família tem sofrido hoje. Atualmente existem movimentos que visam a sua destruição por completo. Movimentos que levantam suas bandeiras, mídias que trabalham constantemente para que a família seja destruída e os valores sejam perdidos, os valores cristãos. Tais movimentos, em algumas ideologias, afirmam que existem outras formas de casamento, diferentes da apresentada nas Escrituras. Hoje, nesta lição, compreenderemos que a família, começando como um relacionamento homem e mulher, é uma instituição divina e, portanto, o padrão de relacionamento conjugal que agrada a Deus. Parece não haver dúvida entre os comentaristas que, nesse texto, é o Senhor, Deus triuno, que fez o homem à sua imagem e semelhança, porque ele diz, façamos. E como relação à imagem e à semelhança, podemos dizer que essa semelhança não é física, porque Deus é Espírito. João 4, 24 vai dizer isso. Tal semelhança se refere aos aspectos que distinguem o ser humano dos animais, a questão do intelecto, da personalidade, das emoções, da vontade, da capacidade de decidir entre certo e errado e a habilidade de manter comunhão com Deus. É muito importante nós entendermos que o casamento é um projeto de Deus. Todas as coisas, se você for ler o primeiro capítulo de Gênesis, tudo Deus diz. Haja luz. Ele ordena as águas para que produzam seres viventes. E ele vai dando ordem. E começa a criação. Mas no momento de criar o homem, ele fala como no verbo como uma soberania, como a majestade que ele tem. Ele usa o verbo no plural e diz assim, façamos, que nos leva a entender sobre essa comunhão que no Deus triuno, que diz assim, façamos o homem. Ele não ordena nada, ele decide fazer. E faz o homem e faz a mulher. Ele dá do seu espírito a esse homem e essa mulher para que eles se tornem uma só carne. Nós precisamos estar atento, porque nesses movimentos que há, de muitas vezes até uma teologia liberal, começa a gerar dentro da nossa cabeça várias falas que gera dúvida em nossos pensamentos. Sempre busque da Bíblia. É desafiador, mas eu lembro que quando eu comecei o meu ministério,
E quando você é jovem no ministério, você às vezes fala além. E as pessoas que têm mais um tempo de igreja, às vezes não nos considera, né? Porque sabe que somos jovens, somos impetuosos. Mas um grande desafio para mim e para você, mesmo respeitando a todos os nossos pastores, todos os nossos líderes até hoje, o nosso desafio é buscar na Bíblia, na Palavra de Deus, qual é a razão, qual é o motivo, qual é a forma de proceder. Vou arriscar dizer, há uns 27 anos atrás, num acampamento de jovens, um pastor pegou e disse o seguinte, que os jovens podiam se masturbar. Amados, todo aquele que estuda isso de uma forma profunda, sabe que causa um tremendo mal a questão da masturbação. Gera problemas na vida conjugal. Os nossos filhos muitas vezes assistem dentro dos nossos lares, os nossos pré-adolescentes assistem dentro dos nossos lares vídeos, me fugiu a memória, mas são músicas cantadas, são clipes. Assistem clipes e são clipes extremamente erotizados, despertando na cabeça do nosso pré-adolescente, do nosso adolescente, a pornografia, uma pornografia disfarçada. E isso começa a ser uma coisa permitida. O pai e a mãe permitem que essa pornografia venha entrando dentro da família e causa um mal tremendo. São filmes que, com o fundo de comédia, um fundo engraçado, mas são recheados de uma pornografia, muitas vezes de corpos nus ou de insinuação de uma prática de relação sexual. São bandeiras levantadas justificando uma certa liberdade, mas essa liberdade que gera prisão ao pecado, onde nós podemos ver uma grande quantidade de homens maduros, realmente viciados em pornografia, e talvez você diga assim, não sou, mas se você não consegue ficar sem ver, se você toda vez que vê algo erótico, você clica para ver, você é um viciado, tá certo? E há um aumento dessa pornografia no meio das mulheres também. Eu estou falando isso dentro do cristianismo. É algo assustador. É por isso que é muito importante nós nos voltarmos para a palavra de Deus e saber o que Deus quer que nós façamos, e marcando que há muitos relatos na Bíblia que não quer dizer que Deus concorda com tal prática. Não é o fato de Jacó ter 4 mulheres que aquilo é o certo. Não é o fato do homem mais sábio do mundo, Salomão, ter 1000 mulheres que aquilo é certo. Porque Jesus vai dizer o seguinte, não foi assim desde o princípio. Por quê? Porque Deus criou um homem e uma mulher, para os dois se tornarem um casal. Deus não criou um Adão e 5 Evas, porque Adão precisava variar. Não é isso. Lembrando que algumas pessoas gostam de se exaltar falando que conheceu várias mulheres durante um período de 5 anos. Eu vou te dizer que vencedor realmente é aquele que mantém a esposa apaixonada 20, 30, 40 anos. Apaixonada, realmente suspirando. Esse é um verdadeiro homem, um homem que consegue conquistar a sua esposa. A variação, ela é muito fácil. É muito fácil pagar para ir num buffet. Precisa de tempo e dedicação para se preparar um bom prato de comida para comermos no nosso lar. Você entende isso? Há todo um preparo antes, durante
e depois. Mas vamos continuar aqui. Nós podemos afirmar que mesmo depois da queda, né, de Gênesis vai relatar isso, o ser humano ainda possui traço dessa imagem que Deus criou, dessa semelhança que Deus criou. Afinal de contas, ele é um ser inteligente, possui personalidade, se emociona, age, faz escolhas. Embora presentes, todas essas características são afetadas pelo pecado e tende para o mal. A gente, Deus criou em nós algo que se assemelha a Ele, que tem a sua imagem, mas quando o pecado entrou em nossas vidas e o pecado gera morte, ok? Porque o salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Aquele que semeia na própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Nós precisamos saber que nós temos a imagem e semelhança do Senhor, mas o pecado perverteu muitos dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E precisamos, como cristão, precisamos ficar atento ao que nós semeamos dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Se você semeia na carne, você colhe corrupção. E uma outra palavra para traduzir isso significa morte. Você, quando semeia na carne, satisfazendo, Paulo vai dizer em Romanos que não é para andar premeditando satisfazer a carne. Paulo vai dizer isso. Então, quando você anda premeditando satisfazer a carne, quando você escolhe satisfazer a carne, semeia na carne, você colhe corrupção, você colhe morte. É importante ter isso claro na nossa mente, porque às vezes nós olhamos e pensamos o seguinte: o que nós fizemos? O que eu fiz que o meu lar está desse jeito? É porque há um momento que se semeia, mas não se semeia automaticamente. Tem que esperar a colheita. Há um rei que ele começou a fazer todas as coisas certas e Deus começou a dar vitória a ele. Só que quando ele se lança para guerrear contra os edomitas, um rei de Jerusalém, de Judá, ele, quando vence, ele traz para casa ídolos dos edomitas. E ele não só faz isso, mas ele adora esses deuses. E esse rei se levanta contra o rei de Israel, e o rei de Israel vence. Deus realmente permite a derrota do rei de Judá. Tenha isso em mente. As nossas ações, as nossas escolhas, elas, mesmo sendo imagem e semelhança do Senhor, se nós semeamos na carne, nós colhemos corrupção. Se nós buscamos com toda a nossa força viver uma vida dentro da prática da palavra de Deus, orando, mesmo não sentindo toda a vontade de ler a Bíblia e de orar, mas fazendo isso, mesmo não sentindo vontade de amar o marido, de amar a esposa, mas eu amo. Eu peço desculpa porque o texto vai dizer assim, que é para a esposa respeitar. Então, você olha para o marido assim, esse não é digno de respeito, mas eu respeito pelo Senhor. Tudo que você faz, semeando no Espírito, você colhe vida eterna. Porque toda a vez que eu e você escolhemos o pecado, nós temos morte sobre nossa vida. Não estou dizendo que quando você que é filho de Deus, você que é um eleito, que é um escolhido de Deus, quando você peca, você não perde a salvação. Não estou falando isso, não estou dizendo que você é jogado no inferno. Eu estou falando que gera morte, que gera consequência. Entende? Quando Davi peca, quando Davi deseja Batseba e ele deita com ela, quando ele decide matar Urias, ele gera morte. Ok?
Quando Davi abre mão de realmente cuidar da família e vê o filho Amnon deitando com Tamar, e ele não faz nada, ele colhe morte. Eu quero pensar um pouco, continuar pensando aqui, ó. Pense por alguns instantes sobre a imagem de Deus em você. E depois faça uma lista de como você tem servido a Deus com essa imagem. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, nós fomos feitos à imagem de Deus. Pensa um pouquinho. O que essa imagem ela tem gerado dentro do teu lar? Deus, o Deus, o Criador do Universo, Ele habita em você. O que esse Deus habitando dentro de você, qual tem sido o fruto da tua vida dentro do lar? Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há possibilidade de mudança. Há uma possibilidade de uma nova vida dentro do nosso lar. Eu quero te convidar para justamente mudar as práticas baseadas na palavra de Deus, na vontade de Deus. É um desafio, há um grande desafio para mim e para você. E eu quero contar uma história, já caminhando para o final da nossa lição. Existia um homem que ele construía carroça. Era uma cidade, era um vilarejo de um reino, e ele consertava carroças. Só que na cidade tinha poucas carroças que precisavam de conserto, e ele decidiu ir para a estrada. Então ele sai daquele vilarejo e vai para a estrada, porque ali havia um maior movimento de carroças. E o que acontece? Ele lá esperando uma carroça passar, o rei e a sua comitiva estavam passando, e um pouco mais à frente, uma das carroças do rei quebrou. A carruagem quebra. E alguém lembra que tinha alguém que consertava atrás e foi lá e chamou, e prontamente aquele homem foi lá e consertou a carruagem do rei, e o rei quis pagar, e ele disse: não, de forma alguma, não precisa pagar, rei, não precisa pagar por nada. E o rei fica contente com a atitude daquele homem e o convida para tomar café no dia seguinte com ele. E o homem fica muito contente de poder tomar café com o rei e parte para isso. No dia seguinte ele está pronto lá e está uma mesa bonita, farta, e o rei está lá esperando e recebe o homem que consertava a carroça, e ele começou a comer e ficou contente com aquilo. E o rei começou a perguntar qual era a experiência de vida, e aquele homem conta a sua história, e o rei se emociona. E ao final do café, o rei diz assim: volte amanhã, vamos tomar mais um café. E no dia seguinte, novamente, aquele homem volta, toma café com o rei e come. O rei se diverte com as suas histórias, porque era um homem muito alegre, muito divertido. E o rei novamente o convida para tomar um café no dia seguinte, e essa amizade vai se tornando sólida. E o rei pensa numa forma de abençoar aquele homem e pede para os seus assessores, né, espalhar por todo o reino que aquele homem era amigo do rei. E isso é feito. O que vai acontecer? A partir do momento que há essa notícia no reino, todas as pessoas que tinham carroça iam para aquele que consertava. E aí
aquele homem que consertava mandou uma mensagem para o rei. Assim, rei, eu não posso tomar café com o senhor, porque eu estou muito ocupado. E o rei manda a mensagem de volta assim, então venha tomar café no dia seguinte. E no dia seguinte, mais carroças. E novamente o homem diz assim, eu não vou deixar de alimentar minha família para ficar tomando café com o rei. E manda a mensagem para o rei, assim, eu não vou poder tomar café com o senhor. E o rei fica entristecido e manda novamente os assessores dizerem que aquele homem não era mais amigo do rei. E, consequentemente, aqueles que levavam as carroças não voltaram com as carroças. E aí aquele homem ficou sem o café da manhã com o rei e sem trabalho. Eu estou te contando essa história para você porque, assim, nós servimos o Rei dos Reis. E Ele nos convida todas as manhãs para tomar um café com Ele. Para ter um tempo, para saber como está a nossa vida. Para poder se alegrar com cada momento vivido. E às vezes a gente pega e começa a dizer que a gente está ocupado demais para tomar o café com o Rei. A gente começa a dizer que não temos tempo porque é mais importante trazer sustento para a minha esposa, para meus filhos. Eu quero... a gente acaba dizendo que não temos tempo para ter conversa com Deus, não temos tempo para falar com Deus, porque a gente está ocupado demais correndo atrás de outras coisas. Eu quero te convidar a entender que a sua família é projeto de Deus. Deus criou a tua família. Não perca tempo com outras coisas. Tome um café da manhã com Deus, orando, lendo a palavra, buscando dele força, sabedoria, discernimento, realmente capacidade para saber lidar com as situações que aparecem no dia a dia. Pedindo a Deus assim, Deus, eu sou fraco nesse ponto, ajuda-me. Eu quero convidar você a ter um tempo de qualidade, porque Deus, o Deus que criou a tua família e a minha família, Ele pode continuar transformando, livrando de todo o mal e suprindo as nossas necessidades. Quero orar com você. Vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, nós somos gratos por esse tempo que passamos juntos. E te peço no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entender que a família que temos é criada pelo Senhor. Foi o Senhor que nos uniu, foi o Senhor que nos deu filhos no nosso lar. E é o Senhor que supre as nossas necessidades, é o Senhor que nos livra do mal, é o Senhor que vai nos ajudar a conduzir a nossa família até o dia final. É o Senhor que vai trazer trabalho, é o Senhor que vai dar saúde, é o Senhor que vai formar novas famílias, vai trazer a esposa para o nosso filho, a esposa para vai trazer esposa para o nosso filho e esposo para a nossa filha. É o Senhor que vai gerar netos. Ó Deus, o Senhor vai fazer todas as coisas. Então nós te pedimos, sê conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.